Ouça agora Você e o Doutor, com Antônio Spreuser. Olá, ouvintes do podcast Você e o Doutor. Prazer enorme estar com vocês aqui essa semana, conversando sobre saúde, qualidade de vida e os problemas que a gente pode evitar para não piorar a nossa saúde, né? A gente sabe que a prevenção é a arma do negócio. Então vamos falar um pouquinho de uma doença que ninguém está prestando atenção. A pandemia e o isolamento, o medo de contágio, né, estão deixando as pessoas ficarem mais em casa, dificultando muito a descoberta de casos, principalmente do tema dessa semana, que é o glaucoma. Ninguém sabe, mais da metade da população nem sabe o que é glaucoma, né? Mas só para vocês entenderem a nossa visão, o globo ocular, né, o nosso olho, ele tem uma bola, o olho é uma bolinha, como se fosse uma bola de gude. E dentro dessa bola tem líquido. Quando essa pressão lá dentro aumenta, vamos supor que esse líquido ele é reabsorvido 24 horas por dia, né? Então, a produção do líquido é feita, o nosso humor aquoso é produzido lá dentro, esse líquido é muito importante e esse líquido ele é reabsorvido. Quando essas células que reabsorvem esse líquido param de reabsorver, por vamos dizer, um entupimento do nosso tubo lá, isso pode aumentar muito a pressão desse líquido, e essa pressão do líquido comprime o nervo óptico. O nervo da visão, chamado nervo óptico, ele leva a informação dos olhos para o cérebro. Toda vez que você vê alguma coisa, lê alguma coisa, o nervo que está no nosso olho leva a informação para o cérebro ele processa a leitura, o que você vai fazer com a visão. Então, esse aumento da pressão chama-se glaucoma. E esse aumento da pressão causando glaucoma, se não resolver essa pressão, leva à cegueira. Então, por isso que eu estou falando que o glaucoma é a causa principal de cegueira no Brasil, junto com a catarata, que é uma outra doença. Catarata já é quando a nossa lente, chamada cristalino, fica opaca, fica mais densa, você não enxerga. Mas o glaucoma, que é o aumento da pressão, causa cegueira em cerca de 1 milhão de brasileiros por ano. E essa causa de cegueira é a causa mais evitável que tem. Você pode evitar isso aí. Então, como é que faz? Por que eu estou falando isso para vocês agora? Só para vocês terem uma ideia. O Brasil, ultimamente, pelos levantamentos que são feitos pelo CBO, que é o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, teve uma queda de quase 30% na realização de exames diagnósticos para detectar o glaucoma. E como é que é esse exame? Você vai num oftalmologista e ele vai medir a pressão do olho. É um exame que faz em menos de 5 minutos. Como você vai no hospital, põe aquele aparelho no braço e mede a pressão arterial, o oftalmologista ele mede um aparelhinho que põe no olho e vê a pressão do olho. Então, se você tem uma pressão que já está um pouquinho aumentada, ele consegue pingar um colírio, melhorar a pressão e vai avaliando-se com a hora certa de operar. É uma cirurgia simples. Mas esse CBO, como eu falei, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, está revelando que tem uma queda muito drástica dos exames preventivos. E não é só exame preventivo, as cirurgias também relacionadas ao glaucoma diminuíram muito. Mas para vocês terem uma ideia, quanto foi essa redução? Pelo menos quase 7 mil cirurgias indicadas para o tratamento e reversão do glaucoma deixaram de ser realizadas no SUS em 2020. Quer dizer, foi uma queda muito grande. 7 mil cirurgias no ano é muita coisa. Então, o problema é o agravamento da condição desse paciente. Então, por exemplo, se você não opera na hora certa, esse glaucoma ele é progressivo. Ele não é que ele fica parado no estágio, ele vai aumentando. Então, na hora que você precisa operar, já é tarde demais. Muitas vezes não dá mais certo. A cirurgia você pode ficar com cegueira definitiva. Então, por que eu estou conversando com vocês essa semana? Procura um oftalmologista para fazer um exame periódico de visão, para ver se você está com catarata, se você tem já aumento da pressão, começo de glaucoma.
porque senão daqui a pouco vai ter tanta gente para fazer cirurgia que não vai ter mais, não tem nem escala. Você faz uma previsão de cirurgia. Nessa semana eu vou operar, por exemplo, 2 mil pacientes nessa semana. De repente aparecem 5 mil pacientes na fila, porque vai começar a aumentar. O problema vai agravando os pacientes e aí você vai ficar na fila muito mais tempo. Então, com o represamento, né, a gente fala em represamento, quando começa a aumentar muito o número de pacientes, então vai começar a aumentar a fila também, porque o cirurgião, o grupo de oftalmo tem que ter tempo, o centro cirúrgico tem que ser preparado. Então, nada que a gente faz na urgência, muitas vezes é bem feito. Então, uma cirurgia dessa tem que ter equipe, tem que ter calma, tem que ter preparo e não pode deixar o hospital lotado, tudo lotado. Então, por que a gente está conversando por isso? De um ano para o outro, o volume de atendimento vai crescer demais. E para que você chegue no hospital ainda com o timing bom para operar, você não pode fazer com que a fila aumente cada vez mais. Então, assim, dessas 7 mil cirurgias que não foram feitas, elas vão aumentar para 14, para 21, e assim é progressivo. Então, o assunto de prevenção do glaucoma é tão importante. Esse número de pessoas que deixaram de procurar o SUS são quase 2 milhões de pessoas. E o impacto vai ser muito grande, né? Então, o que a gente sempre fala? O cuidado com o glaucoma, que é epidemia no Brasil. Toda vez que a gente fala, já falei nisso no Você e o Doutor, diariamente eu falo isso no consultório, e eu pergunto, quando que você foi ao oftalmologista a última vez? A resposta é sempre assim, doutor oftalmologista, que é o médico, né, dos olhos, eu fui há 2, 3 anos atrás. Mas então, toma cuidado. Então agora você vai e você procura, porque esse grupo do CBO, que é o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, eles analisaram os 4 tipos diferentes de cirurgia realizada no SUS para tratar o glaucoma. E de acordo com esse grupo dessa análise, todas as regiões do Brasil registraram redução no número de cirurgias e no número de procedimentos. Então você me faz, por favor, esta semana, marca o oftalmologista, vai lá, fala assim, doutor, eu vim medir a pressão do meu olho porque eu tive um parente que teve, meu pai teve glaucoma, sempre alguém na família pode ter tido essa doença e você vai fazer a prevenção, tá bom? Espero que vocês tenham entendido o recado. Glaucoma, por favor, é prevenível. Forte abraço a todos, fiquem com Deus, boa semana. Semana que vem tem outro assunto, hein? Bom, conto com vocês. Abração, tchau, tchau. Você e o Doutor, com Antônio Spreuser.